Vamos a mais uma explicação? Na página 46 diz: ao perceber que o comprador não consegue descrever o que deseja, o vendedor pede a ele que desista, aponte na prateleira, mostre com as mãos ou desenhe. Na 11ª, você vai copiar da crônica pelo menos uma pergunta do vendedor que facilitou as explicações sobre o objeto desejado pelo comprador. E aqui você vai colocar a sua opinião. O vendedor foi paciente com o comprador? Agora, vamos observar aqui, pelo texto que nós lemos, o que existe numa crônica, né? Então, a gente já sabe que a crônica é uma narrativa, né? Que tem quem participa, são os personagens, né? O que acontece, nós chamamos de ação ou enredo. Onde acontece é o espaço. Quem conta é o narrador. Ele pode ser o narrador observador, que conta uma história, ou pode ser o narrador participante quando ele está dentro da história. E quando é que a ação acontece? Isso se refere ao tempo. Então, a gente já sabe que a crônica está contando uma história sobre fatos que se aproximam muito, né, da realidade das pessoas, ou seja, dos fatos que acontecem no dia a dia. Como toda narrativa, a crônica também apresenta as partes, né, como a Pro acabou de mostrar aí em vermelho. A sequência dessas partes vai formar o enredo, que é exatamente o acontecimento. Então, esse enredo nós temos a situação inicial, a complicação, o clímax, né? Que é quando a coisa pode ficar tensa ou ficar muito aliviada, e como é que a história termina, que chamamos de desfecho. Aqui na página 47, nós temos mais algumas questões. Marque um X na alternativa que melhor se refere a cada parte do enredo dessa crônica. Qual era a situação inicial? Você vai ler: duas pessoas se encontram na rua, um comprador entra em uma loja, um vendedor discute com um comprador. Qual foi a complicação? O comprador quer comprar algo que a loja não tem, o vendedor não dá atenção ao comprador, ou o comprador não consegue comunicar o que quer comprar. Qual foi o clímax? O vendedor perde a paciência, o comprador quer chamar o gerente, o comprador não sabe desenhar. Qual foi o clímax aqui que poderia ter dado uma confusão? E o desfecho, como foi que a história terminou? O vendedor fala a palavra que faz o comprador lembrar o nome do objeto que estava procurando, o comprador lembra-se da palavra e diz ao vendedor, ou o comprador e o vendedor não se entendem? Aqui nós vamos falar sobre a fala e a escrita. Estão lembrados que na aula passada nós falamos sobre as aspas, falamos também sobre os parênteses, né? Que as aspas servem para chamar atenção para uma palavra que está no texto, certo? Que substitui uma que é muito usada, né? Então vamos lá. Com exceção do primeiro parágrafo, todos os outros são iniciados e terminados pelo sinal de aspas. Então, o que as aspas indicam nessa crônica? Estão marcando as falas de cada um dos personagens, destacam as palavras, separam trechos que foram escritos por outro autor. Então, nesse caso aí do texto, você acha que as aspas estão fazendo o que lá, né? Na questão 2, a crônica que você leu foi construída pelo diálogo, ou seja, a conversa entre dois personagens, vendedor e comprador. Que fato dificultou o sucesso dessa comunicação? O que foi? Qual foi a maior dificuldade para que eles não se entendessem ali naquela conversa? Vamos comparar essas falas. Olha, as falas do comprador. Olha, é pontudo, certo? Tem uma ponta assim, entende? Uma espécie de encaixe, entende? O negócio, entende? Fica fechado.
E as falas do vendedor: posso ajudá-lo, cavalheiro? Pois não? Sim, senhor. Infelizmente, cavalheiro. Nas falas do comprador, o que mostra que ele se expressa de modo mais informal e mais espontâneo do que o vendedor. E na letra B, o que é que revela, certo? Que a fala do vendedor é mais formal, mais cerimoniosa. Aqui na página 49, vamos falar sobre descrição, certo? Descrever é apresentar as características, as qualidades de algo de tal modo que se possa imaginar o que está sendo descrito. Releia esse trecho da crônica. Isso que eu quero tem uma ponta assim, entende? Depois vem assim, assim, faz uma volta e na outra ponta tem uma espécie de encaixe, entende? Escolha a alternativa que melhor completa a frase a seguir. Podemos afirmar que a descrição feita pelo comprador é clara, insuficiente ou confusa e leia o porquê. Letra B. Nessa fala, uma palavra dá a ideia de que o comprador faz gestos para explicar como o objeto é. Que palavra é essa? Grife-a no texto acima. Letra C. Ainda nesse trecho, o comprador emprega várias vezes a palavra entende. Assim, a alternativa que melhor indica a finalidade dessa repetição é o quê? Deixar claro que o vendedor não está prestando atenção, manter o vendedor atento ou mostrar mais conhecimento sobre o assunto. E na quinta questão, nós temos aqui uma fala do comprador. Pomba, que cabeça minha, a palavra me escapou por completo. É uma coisa simples, conhecidíssima. Então, na letra A, você vai circular, vai voltar aqui no trecho e vai circular as reticências do trecho. E na letra B, você vai ler em voz alta, prestando atenção na expressão e vai assinalar o que é que essa expressão quis dizer. Pode ser mais de uma alternativa aqui, tá bom? Na página 50, você vai marcar, na letra C, a alternativa mais adequada para completar a afirmação a seguir. Nessa fala do comprador, a palavra pomba dá nome a uma espécie de ave, é uma expressão que sugere irritação e impaciência ou refere-se a uma cerimônia luxuosa. Aí aqui na sexta questão, fala ainda da crônica comunicação, que apresenta uma conversa entre dois personagens. Nessa conversa tem algumas características que são próprias da fala, mesmo que o registro tenha sido feito de forma escrita, nós vamos ler algumas características. A. Pausa e interrupção. B. Dúvida e hesitação. C. Manter a atenção do ouvinte. D. Repetição. E aí você vai ver qual desses é A, B, C e D, tá bom? Pode ter letras repetidas, tá bom? Essa dica aí. Depois, você vai registrar aí no seu caderno essa questão 7. Qual é a razão do título Comunicação? Geralmente, as crônicas têm a intenção de ser humorísticas e também de apresentar uma crítica a algum comportamento ou situação. Isso ocorre nessa crônica, sim ou não? Pense aí.